Fala, Macumex! E como tínhamos prometido, vai iniciar uma série todinha dedicada a esse orixá que vai reger o nosso ano, Oxóssi. E vamos começar do começo, né? Vamos falar nessa lenda como Oxóssi aprendeu a caçar e como Ogum ensinou a ser caçador. Então bora lá que esse tan é bastante interessante. Bom, vamos lá. No coração profundo da floresta ancestral existia uma aldeia onde o tempo parecia caminhar devagar. Os ventos sopravam macios entre as folhas, carregando o perfume das frutas maduras. Ali o povo vivia em harmonia com a natureza e com os seus, celebrando cada amanhecer como presente. Era um mundo simples, mas cheio de vida, um reino erguido pelos ancestrais e protegido pelos orixás. Mas além das muralhas invisíveis daquela paz, estava Ogum, o guerreiro que nunca dormia. Ele permanecia nas fronteiras do reino, vigilante, atento, sempre pronto para levantar seu ferro contra qualquer sombra que ousasse se aproximar. Mesmo cansado das batalhas intermináveis, seu coração permanecia firme, guiado pelo dever e pelo amor ao seu povo. Ali, na solidão da Terra Vermelha, ele era a muralha viva que mantinha o caos distante. No extremo oposto, no coração onde a floresta respira mais forte, estava Oxóssi, silencioso como o vento, leve como a sombra das folhas. Mas naquele dia o céu mudou, como se o próprio mundo prendesse a respiração. Uma sombra pesada e silenciosa começou a se aproximar da aldeia. Ninguém ouviu o primeiro passo do inimigo, nem percebeu o vento que mudava, trazendo consigo o cheiro do perigo. Era o presságio do caos, um aviso silencioso de que a paz estava prestes a ruir. De repente, como uma tempestade rasgando o céu, os invasores surgiram. Eles vieram com gritos, tochas e lâminas afiadas, destruindo portas, derrubando casas, espalhando medo, como quem espalha cinzas ao vento. E o chão tremia sob os pés de quem corria. O fogo se ergueu como uma serpente faminta, devorando tudo. Aquele que era um lar se transformou em um campo de desespero. No coração da mata, Oxóssi ouviu o tumulto. Ele correu de volta, coração pulsando forte, mas quando chegou, o medo atingiu com um golpe invisível. Viu sua aldeia em chamas, viu seu povo correndo, viu sua família cercada. E pela primeira vez, o caçador perdeu a força das pernas. Seu arco tremia em suas mãos, pesado demais para ser levantado. O medo o engoliu como uma onda escura. As chamas avançaram rápida, rugindo como feras libertas. O fogo tomou o céu, tingindo-o de vermelho e laranja. Cada crepitar era um pedaço da história que se perdia. Cada faísca era o único de uma lembrança que poderia nunca mais voltar. No centro daquele inferno, Oxóssi viu o que mais temia. Sua família encurralada. As lâminas dos invasores brilhavam perigosamente, aproximando-se de quem ele mais amava nesse mundo. Aquele era o momento em que o destino parecia se fechar diante dele, cruel e inevitável. Oxóssi tentou erguer seu arco, tentou inspirar coragem, tentou correr, mas era como se uma montanha estivesse sob seu peito. Seu coração gritava para avançar, mas seu corpo permanecia imóvel. Era o peso da responsabilidade, a dor de quem teme falhar e o pânico de perder tudo. A muitas léguas dali, Ogum caminhava de volta de uma batalha longa. Seu corpo estava ferido, cansado e sua mente queria descanso. Mas naquele instante, algo cortou o ar como um raio. O coração de Ogum reconheceu o chamado do irmão. Todo o cansaço desapareceu. Todo o peso de suas guerras se transformou em fogo. Ogum não precisava ver, não precisava pensar. Ele sabia que seu irmão estava em perigo, e nenhum inimigo sobreviveria ao caminho entre eles. Ele disparou pela mata como um trovão em forma humana. A espada vibrava em sua mão, sedenta. A terra tremia sob seus pés. Ali naquele instante, o mundo inteiro testemunhou o nascimento de uma fúria divina, a fúria de um irmão que não aceita perder o outro. Da aldeia viu os gritos abafados, o choro das crianças, o chamado desesperado das mães. Oxóssi queria correr até elas, queria defender seu povo, mas suas pernas tremiam, e ele sabia que não estava pronto para enfrentar aquela ameaça. Quando finalmente alcançou sua aldeia, o guerreiro viu o que nenhum coração suporta: casas reduzidas a sombras, objetos quebrados, memórias transformadas em pó. O vento soprava cinzas como se carregasse a história de cada família, de cada sonho interrompido. Ogum apertou seu punho, e ali no meio da destruição, a dor se transformou em fogo. No coração da aldeia, Oxóssi tremia. Sem reação, cercado, o caçador sentia a sombra da derrota se fechar sobre ele. E então, através da fumaça, surgiu a silhueta que mudaria tudo. Ogum, o ferreiro, o guerreiro, o senhor do ferro. Cansado de outra batalha, mas jamais cansado de proteger quem amava.
Quando seus olhos encontraram o de Oxóssi, nada precisou ser dito. Ogum sentiu sua própria alma queimar. Cada passo que dava parecia acordar a força antiga dos ancestrais. E então ele correu. Correu como quem defende o que é sagrado. Sua espada cortou o ar antes de cortar os inimigos. E cada golpe ecoava como um trovão. Ogum, filho da guerra, havia despertado. A aldeia se transformou em campo de guerra. O ferro cantava, as chamas dançavam. Os inimigos, antes certos da vitória, recuavam diante da força de um único homem. Ogum lutava sem pausas, sem medo, sem hesitar. E cada inimigo caído era uma promessa de proteção honrada. Oxóssi observava tudo paralisado. O medo que antes o dominava começou a ceder lugar à esperança. Ele viu mais do que um guerreiro. Viu o irmão que sempre acreditou nele, sempre o protegeu e sempre o guiou. E pela primeira vez entendeu o preço que Ogum pagava para mantê-lo seguro. Quando o sol finalmente nasceu, a aldeia viu a imagem da vitória. Mas seus olhos estavam calmos. Ele havia salvado sua gente, havia salvado seu irmão. E naquele instante, o amanhecer parecia agradecer ao guerreiro que lutou até o último fio de sua força. Ogum caminhou até o irmão, ainda trêmulo, ainda assustado. E o simples toque em seu ombro fez Oxóssi desabar. Não em fraqueza, mas em alívio. Ali entre as cinzas e sobreviventes, um laço antigo se renovava. Com a voz baixa e firme, Ogum disse o que Oxóssi mais precisava ouvir. Estou aqui, meu irmão. E nessas palavras havia mais do que proteção. Havia história, sangue, ancestralidade. Havia o juramento silencioso que existe entre aqueles que nasceram para cuidar um do outro. Eu deveria ter protegido a todos. Eu falhei. Você não falhou, Oxóssi. Você apenas não aprendeu o que precisava aprender. O tom não era de bronca, era de promessa, de que ali começaria algo maior. Então, com serenidade antiga, Ogum declarou: sempre que você me chamar, eu virei. Sempre que precisar, eu estarei ao seu lado. Nenhum caminho será escuro demais enquanto eu caminhar com você. Oxóssi respirou fundo, sentindo o peso e o conforto dessas palavras. Uma promessa entre irmãos, mais forte do que o ferro. Ogum levantou-se e foi até o canto da aldeia destruída. Entre os escombros, retirou uma pequena lâmina, uma ferramenta simples, mas poderosa. Antes de caçar, é preciso aprender a sobreviver. Ele colocou a lâmina nas mãos do irmão. E antes de sobreviver, é preciso aprender a ser corajoso. O treinamento começou ali mesmo, no chão marcado pela guerra. Ogum mostrava o movimento e Oxóssi repetia, às vezes acertando, outras vezes caindo, mas cada queda era seguida de uma nova tentativa. A disciplina do guerreiro começava a moldar o espírito do caçador. Depois, Ogum o levou para a mata, mostrando como abrir caminhos sem fazer barulho, como observar os rastros, como sentir a presença do perigo antes que ele mostre. Por fim, chegou o momento mais esperado, o arco. Ogum posicionou nas mãos do irmão, corrigiu sua postura, ajustou seu olhar. A caça não é sobre matar, explicou, é sobre prover, sobre trazer à vida aqueles que dependem de você. Oxóssi respirou fundo e sentiu, pela primeira vez, o espírito da floresta responder. A flecha voou, cortando o ar como uma promessa cumprida. Quando atingiu o alvo com perfeição, Oxóssi sentiu em seu peito se abrir com orgulho. Não o orgulho da vitória, mas o orgulho de finalmente estar se tornando quem deveria ser. Ogum observou em silêncio, com um sorriso quase imperceptível. O caçador estava despertando. Oxóssi caminhava ao lado de Ogum, sentindo que cada passo o afastava do medo e o aproximava daquilo que ele estava destinado a se tornar. Não só o seu corpo, mas também a sua alma. A aldeia, ainda ferida, sofria com o óbvio, a falta de alimento. Ogum sabia que não poderia permanecer por ali muito tempo. Então voltou-se ao irmão com a verdade que precisava ser dita. Oxóssi, chegou a hora de você prover. A sua gente precisa de você mais do que nunca. E aquele peso caiu sobre o caçador como um chamado. Então Oxóssi caminhou para dentro da mata, dessa vez sozinho. O coração batia forte, não de medo, mas de responsabilidade. Cada som que ouvia parecia mais alto, mais claro, mais significativo. Ele começou a perceber os sinais que antes ignorava. Um galho quebrado, o rastro quase invisível. Tudo ganhava sentido. Era como se a floresta estivesse conversando com ele. Oxóssi mirou, prendeu a respiração e soltou. A flecha cortou o ar, mas desviou no último segundo. A presa disparou, desaparecendo na mata como fumaça ao vento. Por um instante, a frustração tentou dominá-lo, mas ele respirou fundo. Ogum não desistiria. Eu também não vou. Ele se acalmou e permitiu que o instinto florescesse. Fechou os olhos e ouviu o mundo ao redor.
o vento tocando as folhas, o canto distante das aves, o estalar suave de algo caminhando entre as raízes. Oxóssi não usava mais apenas os olhos, usava o espírito. Então ele viu, não com os olhos, mas com o próprio coração. Mirou com a alma, sentiu a flecha pulsar entre seus dedos. E quando soltou, não ouviu apenas o som do arco, ouviu a própria floresta guiando o disparo. A flecha voou reta, certeira, como se fosse parte do vento. A presa caiu e Oxóssi correu até ela, mas não comemorou. Ajoelhou-se, tocou o animal com reverência e agradeceu à floresta pelo alimento que salvaria seu povo. Quando Oxóssi retornou, a aldeia inteira se levantou. Crianças sorriram, adultos suspiraram de alívio e até os mais velhos fecharam os olhos para agradecer aos ancestrais. Ele não trouxe apenas comida, trouxe esperança. E ali, diante de todos, a imagem do caçador começou a nascer de verdade. Ogum assistiu tudo à distância. Viu o irmão ser acolhido pela aldeia, ouviu os cânticos de gratidão. Ele sabia, Oxóssi finalmente havia encontrado seu caminho. O guerreiro podia partir, porque o caçador havia despertado. Ogum passou a noite em silêncio, afiou sua espada, arrumou suas coisas. Ele amava seu irmão, mas sabia que seu destino estava sempre na estrada, sempre no combate, sempre onde o ferro precisava cantar. Os dois irmãos sentaram juntos, sem pressa, ficaram olhando o dia nascer sobre a aldeia reconstruída. Você ficará bem, disse Ogum. E mesmo sem entender tudo, Oxóssi sabia que era verdade. A aldeia inteira se reuniu para homenageá-lo. Deram-lhe ornamentos, símbolos, elogios e bênçãos. Não era apenas um agradecimento, era reconhecimento. Oxóssi agora era o provedor, a mão que alimentava e o olho que vigiava, o espírito que protegia. Então Ogum se aproximou com o respeito que só os grandes têm. Tirou da sua bolsa uma flecha forjada por ele mesmo, ferro puro, forte, indestrutível. Que esta flecha te lembre que nunca estará sozinho, que meu ferro estará sempre na tua força. Oxóssi segurou o presente como quem segura o coração do irmão. Os dois irmãos se abraçaram, não como guerreiros, não como caçadores, mas como parte de uma mesma história. Sabia que seus caminhos eram diferentes, mas jamais separados. Sem despedidas longas, Ogum fez o que sempre fez, partiu. A estrada o chamava, o ferro guiava e o destino esperava. E embora não olhasse para trás, ele sabia que seu irmão o observava e isso bastava. Oxóssi subiu ao alto da mata e observou a aldeia. Respirou fundo, sentindo que aquele agora era o seu reino. Não de poder, mas de responsabilidade. Ele tinha aprendido com o melhor guerreiro. Agora era sua vez de proteger, sua vez de guiar e sua vez de prover. Agora ele caminhava pela mata como se ela fosse sua casa. Sabia onde pisar, como respirar, como agir. Era veloz, preciso, silencioso. A floresta o reconhecia, os animais o respeitavam. O destino confirmava. Oxóssi havia se tornado o grande caçador. E assim se cumpriu o destino dos irmãos. Ogum, o grande guerreiro, abriu os caminhos pela força. Oxóssi, o grande caçador, abriu os caminhos pela sabedoria. Dois destinos diferentes, dois corações unidos. E até hoje, cada trilha aberta na mata e cada espada levantada na guerra carregam o eco desse amor sagrado. O amor indestrutível entre Ogum e Oxóssi. E assim, Macbeth, termina o Itan de Ogum e de Oxóssi. Dois irmãos diferentes, mas unidos com o mesmo destino. Oxóssi, que aprendeu com o irmão a caçar, a cuidar, a prover, se tornou o guardião da floresta e do alimento. Esse Itan nos lembra que força sem cuidado é brutalidade, mas cuidado sem força é fragilidade. Quando a coragem encontra a sabedoria, quando a proteção encontra a providência, nasce o equilíbrio que sustenta o Aie. Que essa história inspire você a proteger quem você ama, a ensinar o que ainda não sabe e a trilhar seu próprio caminho com coragem. Macumbex, se esse Itan tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreve e deixa seu nos comentários. Vamos juntos fortalecer nossa cultura, honrar nossos orixás e manter viva a tradição dos nossos ancestrais. Que Ogum abra seus caminhos, que Oxóssi lhe dê fartura e que os orixás te acompanhem. Abraço do amigo de sempre, Zé Pilinda das Almas.